Assim como uma escola tem suas regras, o universo também segue as leis da física. A natureza curiosa dos seres humanos nos impulsiona a explorar novos horizontes, o que requer uma compreensão da estrutura da existência, incluindo o espaço-tempo e as leis que governam o comportamento de tudo neste universo misterioso. Sabemos que os objetos se deslocam no espaço e, ao fazer isso, também se movem na dimensão do tempo que está sempre presente. Essa dinâmica é intuitiva quando as coisas se movem lentamente. No entanto, quando um objeto se aproxima da velocidade da luz, fenômenos estranhos começam a ocorrer. Por exemplo, imagine-se viajando na velocidade da luz. Você seria capaz de ver seu reflexo em um espelho durante essa viagem? Além disso, considere como o universo reagiria se você voltasse no tempo e tentasse modificar eventos passados. É nesse contexto que entra o paradoxo do avô, um dilema tão intrigante que desafia as leis da física conhecidas ao confrontá-las com os efeitos práticos desse paradoxo, sem encontrar uma solução clara. Esse assunto será o vídeo de hoje. O que a ciência tem de mais atual dos paradoxos, ou seja, como reagiria se você voltasse no tempo e tentasse modificar eventos passados. Bem-vindos ao canal Universo Desvendado. Vamos ao vídeo. Em nosso vasto universo, a velocidade da luz atua como um limite fundamental para todas as coisas, seja em escala macro ou microscópica. Embora tenhamos uma noção prática da velocidade da luz, ainda não a medimos diretamente. Geralmente, calculamos o tempo de ida e volta da luz refletida em um espelho para determinar sua velocidade utilizando a fórmula básica: velocidade é igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo. Entretanto, quando se trata de definir o tempo e entender sua natureza, as coisas se tornam complexas. O tempo é frequentemente visto como a progressão das estações do ano, ou para nos orientar quando devemos chegar em uma reunião. No entanto, o desafio surge quando percebemos que o tempo e o espaço não seguem as mesmas regras. Enquanto existe um limite máximo de velocidade para o movimento em 3 dimensões do espaço, cerca de 300 mil km por segundo, questiona-se se há limites análogos para o tempo e o espaço. Para responder a essa pergunta, é necessário explorar os fenômenos peculiares que ocorrem quando objetos, inclusive seres humanos, se aproximam da velocidade da luz. À medida que um objeto acelera pelo espaço a velocidades cada vez maiores, ele experimenta uma desaceleração progressiva em sua progressão através do tecido do tempo. Esse fenômeno é conhecido como dilatação relativística do tempo. Então, o que aconteceria se alguém viajasse à velocidade máxima possível? Ou seja, a velocidade da luz. Em termos simples, o tempo para essa pessoa pareceria congelar, tornando sua jornada instantânea. No entanto, do ponto de vista de um observador na Terra, o tempo continuaria a passar normalmente enquanto a pessoa atravessa o espaço. Para entender isso melhor, imagine um cenário hipotético em que um foguete viaja a 99,99% da velocidade da luz. Dentro desse foguete, um passageiro lança uma bola na direção do movimento do foguete. De acordo com as leis da física newtoniana clássica, as velocidades do foguete e da bola se somam. No entanto, se o passageiro liga uma lanterna em vez de lançar a bola, a velocidade da luz não receberia nenhum impulso adicional. Tanto o passageiro no foguete quanto um observador na Terra registrariam a mesma velocidade para o feixe de luz, uma vez que a velocidade da luz é constante e independente da velocidade da fonte. No entanto, para manter essa constância na velocidade da luz, o tempo deve ser afetado. Aqui está outro exemplo intrigante. Imagine-se pilotando uma motocicleta futurista em uma estrada interminável a uma velocidade igual à da luz. Você decide olhar para o espelho lateral da motocicleta, mas observe que o espelho também se move à velocidade da luz. Como a luz poderia alcançar seus olhos no espelho para que você visse seu reflexo? A resposta é que você simplesmente não conseguiria se ver no espelho. Para evitar paradoxos desse tipo e garantir medições consistentes da velocidade da luz para todos os observadores, o universo utiliza alguns truques. À medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, não apenas o tempo parece desacelerar para observadores externos, mas também testemunhamos o encurtamento do objeto em comprimento.
O mais estranho é que todas essas mudanças são percebidas apenas por observadores externos. Para alguém viajando a velocidades próximas à da luz, tudo pareceria normal. Essa pessoa sentiria o tempo fluir normalmente e seu corpo manteria seu comprimento usual. Em contraste com ilusões de ótica, a dilatação do tempo é um fenômeno real e irreversível. Continuando a explorar as peculiaridades da velocidade de objetos e até mesmo seres humanos em comparação à velocidade da luz, vamos considerar o seguinte. A luz leva aproximadamente 1,3 segundos para viajar da Lua até a Terra. Portanto, toda vez que olhamos para a Lua, estamos vendo como ela estava pouco mais de um segundo atrás. Se a distância for muito maior do que isso, podemos observar eventos que aconteceram em um passado mais distante. Agora, imagine um cenário em que não apenas poderíamos observar o passado, mas também viajar para ele sem infringir a velocidade da luz. Cientistas inovadores têm proposto várias hipóteses sobre como isso poderia ser possível. Uma delas envolve a construção de uma megaestrutura parecida com um cilindro infinito. Essa estrutura seria um cilindro infinitamente longo com uma massa equivalente a cerca de 10 ou mais sóis, girando a uma taxa de bilhões de rotações por minuto. Essa rotação massiva seria capaz de distorcer o tempo. A ideia seria que, em um futuro muito distante, construiríamos essa megaestrutura e voaríamos ao redor dela em uma trajetória espiral, seguindo a direção de sua rotação. Isso, teoricamente, nos permitiria viajar de volta no tempo. Quanto mais nos aproximássemos do cilindro, especialmente de sua parte mais densa, que se assemelharia a um buraco negro, mais rapidamente poderíamos nos mover no passado. Uma vez que calculássemos o tempo necessário para essa viagem circular, bastaria afastar a nave espacial do cilindro para interromper a viagem no tempo. Outra possibilidade intrigante é que, contrariamente à nossa compreensão convencional do tempo como uma linha linear, o tempo pode não ter uma direção fixa. Se o espaço e o tempo estiverem interligados, poderia não haver distinção clara entre ontem, hoje, amanhã, lá ou aqui. Isso se alinha com a ideia conhecida como a teoria do universo em bloco ou eternismo. Segundo essa teoria, o tempo é mais como um bloco onde cada momento passado, presente e futuro coexistem da mesma forma que o espaço existe além dos limites visíveis do universo. No entanto, embora essa teoria permita viagens no tempo, ela também implica que todos os eventos são predefinidos e inevitáveis. As pessoas que habitam esse universo não teriam livre-arbítrio, já que o futuro já estaria determinado. Alguns paradoxos relacionados ao tempo são ainda mais complexos. Imagine receber uma carta misteriosa à sua porta contendo instruções detalhadas sobre como construir uma máquina do tempo, mas sem informações sobre o remetente. Anos depois, você de fato constrói a máquina do tempo. Enquanto a cria, você se pergunta sobre a origem enigmática da carta e sente uma forte curiosidade em resolvê-lo. Decide então embarcar em uma jornada de volta ao passado, onde procura seu eu mais jovem e entrega a mesma carta que você recebeu inicialmente. Surpreendentemente, você descobre que você mesmo foi o remetente da carta, criando um enigma ainda mais intrigante. No entanto, a origem das cartas permanece envolta em mistério, deixando-o preso em um ciclo de autorreferência sem um ponto de partida ou de chegada definido. Apenas ao descobrir uma dessas cartas é que a máquina do tempo pode ser construída, mas ironicamente, é a existência dessa máquina do tempo que leva à revelação da carta. Criando um paradoxo sem solução clara, um enigma que parece insolúvel. Agora, analisemos o chamado paradoxo do avô, que cria uma situação paradoxal na qual um viajante do tempo, ao voltar ao passado e impedir que seu avô conheça sua avó, acabaria impossibilitando seu próprio nascimento. Isso levanta a questão fundamental de como a existência do viajante do tempo seria possível se ele evitasse o encontro de seus próprios avós, tornando sua própria viagem no tempo um evento altamente improvável ou até mesmo impossível. Portanto, parece que um hipotético viajante do tempo não pode efetuar mudanças significativas no passado. Em essência, o paradoxo do avô ilustra as complexidades e contradições intrínsecas à consideração da viagem no tempo. Além das implicações profundas que isso teria para a causalidade e a lógica convencionais. Curiosamente, pesquisas recentes sugerem que um paradoxo de viagem no tempo é hipoteticamente uma possibilidade.
Isso significa que alguém ainda poderia viajar de volta no tempo e realizar virtualmente qualquer ação desejada. O truque reside no fato de que a linha do tempo se autorregularia de tal maneira que o resultado final permaneceria inalterado, independente das ações tomadas. Um universo com essas características não toleraria a existência de paradoxos, essencialmente reescrevendo não apenas o passado, mas também os eventos futuros. Recentemente, cientistas apresentaram uma solução intrigante para o paradoxo do avô. No contexto da mecânica quântica, existe um fenômeno chamado superposição quântica, no qual partículas subatômicas podem existir em múltiplos estados simultaneamente. Ao aplicar esse conceito ao paradoxo do avô, os pesquisadores chegaram a uma descoberta fascinante. Um viajante do tempo que se aventurasse a alterar o passado surgiria em um estado notável, coexistindo em várias versões desse mesmo passado de forma simultânea. Em uma dessas versões, o viajante do tempo não conseguiria executar ações que levariam à morte de seu avô, permitindo que a história seguisse seu curso natural. Por outro lado, em outra versão do passado, o viajante do tempo teria sucesso em sua missão. Ambos os estados do passado são igualmente válidos, mas o desfecho permanece indefinido até que alguém observe ou meça ambos. Essas possibilidades coexistem simultaneamente como linhas paralelos entrelaçados no tecido do tempo. A resolução ocorre no momento em que esse loop é observado, momento em que o universo opta por um dos dois resultados possíveis. Essa ideia não é nova para a comunidade científica, nem é puramente teórica. Ela se assemelha ao famoso experimento da fenda dupla na mecânica quântica, no qual a superposição persiste até que seja observada, momento em que o universo determina qual resultado prevalece. Por fim, diante do exposto neste vídeo ficam as seguintes questões. Você acredita que um dia teremos a capacidade de fazer o tempo retroceder? Ou será que o tempo é apenas uma ilusão que nos auxilia na navegação deste mundo complexo? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e continue acompanhando para mais conteúdo como este. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado.